Fala aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para a nossa oitava aula de física, né? Onde na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto, né? Função horária do espaço e fazendo aí a correção do exercício anterior, né? Porque de repente a gente fica com dúvidas, né? E na sequência acrescentar mais algumas questões, né? Para ver se a gente vai sanando aí essas dificuldades, tá ok? Então vamos ver aí, foi a ficha de número 5, né? Foi a ficha de número 5 e, se eu não me engano, foram duas questões. Então vamos para a correção delas, né? Na primeira questão diz o seguinte, ó. Um automóvel percorre uma estrada com função horária S igual menos 40 mais 80t, onde S é dado em quilômetros e T em horas, ou seja, o espaço aqui está sendo dado em quilômetros e o tempo está sendo dado em horas. Então, se a gente for fazer o cálculo, por exemplo, da velocidade, a velocidade vai estar em quilômetros por hora. Se a gente quiser encontrar o espaço ele vai estar em quilômetros, o tempo vai estar em horas. Então, a gente precisa ficar ligado nisso aí, né? Aí vem a pergunta. O automóvel passa pelo quilômetro zero após. Veja, o automóvel passa pelo quilômetro zero. Ou seja, o espaço final, esse S aqui, quando ele for zero, vai ter decorrido aí quanto tempo, né? Quando diz o automóvel passa pelo quilômetro zero, ou seja, quando esse S aqui for zero. Então, o que é que a gente vai fazer para descobrir esse tempo aí pedido? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai lembrar como é a fórmula da função horária, né? Que eu falei para vocês na aula anterior, que essa fórmula é a fórmula do sorvete, né? É S igual S0 mais V vezes T, onde esse primeiro S é o espaço final e esse segundo S é o espaço inicial. V é a velocidade e T é o tempo, tá ok? Então, a gente tem a função horária dada na questão. O que a gente vai fazer é, no lugar desse espaço final aqui, tirar ele e colocar o que no lugar? Zero. Porque lá no enunciado, a gente tem aqui dizendo que a gente quer saber qual o tempo quando ele passa pelo quilômetro zero. Para facilitar, eu vou separar os dados para a gente entender como é que ficaria na fórmula aqui. Então, vendo essa fórmula, a gente entende que o espaço inicial é menos 40, tá? Que a velocidade é 80, né? Aqui está o espaço inicial, menos 40, e aqui está a velocidade 80, beleza. O tempo é o que está sendo pedido aqui, ó. O automóvel passa pelo quilômetro zero após quanto tempo? Quantas horas, né? Quando ele passa pelo quilômetro zero, ou seja, o espaço final vai ser zero. Então, esse S aqui da fórmula, a gente vai substituir ele por zero, vai ficar dessa maneira, onde aqui nessa equação, para a gente resolver, lembrar que esse T aqui é o X, né, da equação, e a gente precisa passar ele para o outro membro, ou se quiser, pegar esse 40 negativo e passar para o outro membro e ele ficar positivo, tá? Aqui eu cortei o zero. Por que eu cortei o zero? Porque o zero de um lado aí da equação ele não serve de nada, ele está apenas ocupando um espaço, então eu cortei ele, tá? Então, passei o 40, ele ficou positivo. Agora o 80 está multiplicando, eu passo dividindo, tá? Divido 40 por 80 dá 0,5 horas, que corresponde à nossa letra C, tá ok? Vamos aí para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, ó. A tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. E aí nós temos a tabela, na linha de cima o tempo e na linha de baixo o espaço, tá ok? Então, como eu falei, né, a gente tem aqui nessa tabela o tempo em horas e o espaço em quilômetros, tá? E aí vem a pergunta, ó. A função horária que nos fornece a posição do automóvel com as unidades fornecidas é. Então, nessa questão,
O que está pedindo para a gente é encontrar a função horária, tá certo? Como a gente viu aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Como a gente viu aqui na questão anterior, nessa questão aqui, ó, nessa parte aqui de cima aqui, ó, isso é a função horária, tá certo? Então, toda vez quando fala que a gente tem a função horária, a gente tem, consequentemente, o espaço inicial e a velocidade. Então, nessa próxima questão aqui, está pedindo para a gente encontrar a função horária. De cara aqui, gente, eu não sei se eu vou fazer isso, vai mostrar depois aqui no slide, mas de cara aqui, essa letra E, a gente já pode descartar. Por quê? Porque tem um expoente aqui na letra T, ó. E se a gente olhar aqui, não existe letra T na função horária. Ou melhor, não existe expoente nessa letra T. Não tem expoente aqui nessa função. Então, quando a gente vem para cá, essa letra E a gente já poderia cortar, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui para descobrir essa função horária, tá? Estou colocando a função horária aqui para a gente. Lembrando que o que a gente precisa substituir é o espaço inicial e a velocidade. Então, se a gente olhar nessa tabela aqui, o espaço inicial, ou seja, quando o tempo é zero, o espaço é quanto? Então, eu vou procurar na tabela isso. Se eu for procurar na tabela, ver o que apareceu aqui. Ó. Quando é que o tempo é zero? Quando o tempo aqui é zero, o espaço é quanto? Ó? 200. Isso quer dizer que o espaço inicial é 200, porque o tempo aqui é zero. Então, o tempo zero determina o início do movimento, determina o espaço inicial, que nesse caso é o 200. Beleza, está aqui. Mas para encontrar a função horária, está faltando descobrir a velocidade. E como é que eu faço para descobrir a velocidade? Usando a fórmula do assunto anterior, que é de velocidade média, que é essa fórmula daqui, que nós já fizemos isso várias vezes, né? A gente vai ter que usar essa fórmula, lembrando que, como nessa tabela nós temos vários valores, a gente lembra que a gente tem que escolher duas colunas, né? Porque a gente vai fazer espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Então a gente vai vir nessa tabela e vai escolher duas colunas, quaisquer. Você escolhe duas colunas aí, qualquer uma vai dar o mesmo resultado. Eu estou escolhendo a segunda e estou escolhendo a quinta, né? Segunda e quinta coluna. Mas poderia escolher qualquer uma que daria o mesmo resultado. Então a gente vem aqui, ó, nessa primeira coluna que eu escolhi, o tempo inicial é 2 e o tempo final é 8. O espaço inicial é 170 e o espaço final é 80. Detalhe, percebe que o espaço diminuiu, ou seja, está diminuindo, veja, começou em 200 e terminou em 50. Se está diminuindo, quer dizer que essa velocidade que eu ainda não calculei, mas por estar diminuindo, quer dizer que é negativa, porque o movimento é retrógrado, ele está voltando. Eu falei sobre isso antes. Quando é positivo, aumenta. Quando é negativo, diminui, tá certo? Então, mesmo sem ter calculado, mas nesse caso aqui, a velocidade é negativa. Se você quiser voltar aqui para o gabarito aqui, ó, todos eles, o espaço inicial, esse primeiro valor é 200. Se a gente fosse tentar por eliminação. Beleza. Depois disso, como os valores aqui do espaço estão diminuindo, quer dizer que a velocidade é negativa. Então, essa letra A eu já posso descartar. Tá bom? Essa letra C também posso descartar, porque também é positivo. E já descartei a letra E porque tem um expoente aqui, tá vendo? Então sobrou para mim a letra B e a letra D. Quer dizer, por eliminação, veja, eu já eliminei 3 sentenças. Se eu tivesse esse conhecimento, entender que na fórmula da função horária não tem expoente, que como aqui os valores do espaço estão diminuindo, a velocidade tem que ser negativa. Então a gente começa a descartar algumas alternativas, tá ok? Então vamos pegar isso aqui que eu marquei e vamos substituir na fórmula. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Lembrando aqui que eu estou cortando aqui, ó, tá vendo? Os dois aqui, ó, porque eles não fazem parte aqui dessa situação, porque ambos
A velocidade aqui está positiva, e eu falei que não pode, tem que ser negativa, então cortei, ó. E a letra E porque tem expoente, aí a gente eliminou. Ficamos nessas duas, beleza? Vamos substituir aqui agora, ficou dessa maneira. Então vamos ver aqui o que é isso aqui, né? Bom, em cima é espaço final menos espaço inicial. Olhando aqui na tabela, das duas colunas que eu escolhi, esse 80 aqui é o espaço final, porque é o último, e o 170 é o espaço inicial, porque dos dois ele é o primeiro. Então vai ficar 80 menos 170. Tá meio estranho? Não tem problema. Lembre-se que a gente pode resolver e o sinal ficar negativo, não tem problema nenhum. E o tempo? Também é tempo final menos tempo inicial. Então, tempo final, lembrando que é do que eu escolhi, tá certo? Das colunas que eu escolhi. Então, tempo final, 8, tempo inicial, 2. Então, vai ficar 8 menos 2, ok? Agora, a gente resolve essa sentença e descobre a velocidade. Então, resolvendo aqui, ó, 80 menos 170 dá menos 90, porque a gente repete o sinal do número maior, e 8 menos 2, 6. E aí nós temos menos 90 dividido por 6, divide, vai dar menos 15. Lembrando que a unidade de medida é quilômetros por hora. Logo, a gente tem aqui como alternativa a letra D, né? 200, que é o espaço inicial, e menos 15, que é a velocidade negativa, porque esse deslocamento aí, ele é retrógrado. Veja que o espaço começou 200, parou lá no 50, ou seja, foi diminuindo, é como se ele estivesse voltando, tá bom assim? Então aí a gente corrigiu as duas questões, tá bom? Deixa eu sair daqui para não atrapalhar. Bom, aí eu estou trazendo para vocês, né, duas questões de vestibular, nessa mesma ideia, tá certo? Trabalhando com função horária, para ver se com essa correção, qualquer dúvida, volta lá no assunto anterior, que eu também foi quando eu introduzi função horária. E aí qualquer dúvida também você vai me perguntando lá no WhatsApp. E aí vai tentando fazer, tá?